E aí, dá pra viver bem tendo artrose? Dá, sem dúvida nenhuma. Que a artrose, na verdade, é um grande... Como fala? Existe uma grande confusão, né? Porque eu comecei a perceber que eu comecei a atender muito paciente... Dentro da cirurgia do joelho, a gente tem os pacientes tradicionais que vêm com rompe o menisco, rompe o ligamento, tem uma condromalácia comum de mulheres e tal. Mas eu comecei a perceber que conforme eu comecei a crescer na carreira, começou a chegar muita coisa complicada. E aí comecei a estudar muito a artrose. E hoje em dia tem livros dedicados à artrose, principalmente pacientes mais novos. E tem uma confusão grande que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a artrose é uma doença da degeneração da cartilagem que vem com a idade. Mas você vê, por exemplo, maratonistas de quase 100 anos de idade que correm. Tudo bem que não vão ter a mesma performance de uma pessoa mais nova, mas eles correm. Então, de uma maneira mais fácil para o leigo, eu dividi entre a artrose doença, que é muita gente, e a artrose de envelhecimento, que não necessariamente é doença. Então, hoje em dia, eu tenho trabalhado muito nisso, que é o que me levou a estudar um pouco a medicina regenerativa. E a medicina regenerativa, ela é um pouco controversa também, porque ela é muito experimental ainda no mundo. E são poucas as pessoas que são sérias, e tem muita gente que insiste na medicina regenerativa e leva ao chamado a pseudociência. Infelizmente, acaba acontecendo. Que é forçar a barra para fazer determinada terapia naquele joelho artrósico, a gente sabe que não vai ter resultado pensando em sexo, idade, atividade física, etc. Mesmo assim, se insiste, acaba tirando o dinheiro do paciente, acaba deixando o paciente insatisfeito e, entre aspas, queima as técnicas que a gente tem hoje. Tem algumas técnicas bem interessantes, eu já apliquei em diversos pacientes, tive resultados que me surpreenderam, e como aqui a gente está falando, sendo honesto, também já me decepcionei bastante. Falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Mas é o grande caminho. Então, assim, hoje, pensando no envelhecimento da população mundial e na quantidade de pessoas que têm artrose precoce que eu falo assim, 30, 40, 50 anos de idade, eu não vejo um futuro melhor para um cirurgião de joelho do que lidar com artrose. Ótimo. Adriano, quando a gente fala sobre a questão de ser artrose doença ou do envelhecimento, né? Qual que é a perspectiva que tu tem de diferença de tratamento para esses dois públicos, essas duas situações? Como é que tu pensa no tratamento para eles? Artrose e envelhecimento, ela entra mais na minha segunda especialidade, que eu tenho duas especialidades. Sou ortopedista e sou médico do esporte. Apesar de parecer ser diferente, parecer a mesma coisa, são diferentes. Medicina esportiva é uma especialidade, tem prova para entrar. Eu fiz a prova, eu fiz parte da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Então, quando você pega um paciente idoso com artrose de envelhecimento, com pouquíssimo sintoma, o que é importante hoje é a gente manter ele ativo ou ativa, ganhar massa muscular. A gente sabe hoje que o melhor investimento para a pessoa no futuro é ganhar músculo, e tentar manter a pessoa mais saudável, mais ativa possível. Isso aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida e praticamente, assim, eu não toco na articulação da pessoa. Então, às vezes chega a senhorinha lá no consultório, que é super ativa, faz ginástica, pedala, viaja, faz as coisas, faz caminhada 40, 50 minutos todo dia, vem assustada porque o médico pediu uma ressonância e está escrito que tem artrose. Às vezes uma pessoa de 70, 80 anos. É claro que vai ter. Sim. Eu quero ter artrose porque eu quero chegar aos 80, 90 anos e tá bem, entendeu? Agora, quando chega uma pessoa mais nova com artrose, doença artrose, e com sintomas que estão complicando a qualidade de vida, aí você tem um algoritmo muito grande para você tratar, de acordo com idade, sexo, etc. e tal. Tem paciente que eu posso só infiltrar, e tem paciente que eu já mando direto para a prótese e falo, olha, não tem nada além da prótese para a gente fazer. Se você quiser tentar pegar uma segunda opinião, mas aqui comigo eu vou tratar dentro da ética o que a gente tem hoje, a prótese. E dentro desse contexto, então, fazendo um fechamento aqui desse primeiro tópico aí, que é a artrose, pelo que eu entendi, então, você também é favorável à ideia de que é igual o pneu de um carro, né? Todo mundo vai usando o carro, o pneu vai envelhecendo, não quer dizer que isso seja uma doença, não quer dizer que o carro esteja quebrado porque ele chegou em 40, 50 mil quilômetros e ele tem um pneu mais gasto, né? Óbvio que isso faz parte do uso, tá vivo, tá usando, vai gastar, mas que isso não é uma doença necessariamente. A pessoa pode viver a vida toda e não ter nenhum sintoma mesmo num exame de imagem, uma radiografia mostrando que tem artrose, é Exatamente, isso? Exatamente. Inclusive tem uns estudos bem interessantes. Tem um livro digital que saiu falando de cartilagem, que é o livro base da ICRS, que inclusive o primeiro capítulo foi escrito por duas pessoas lá do Einstein, brasileiros, que é fantástico, que eles escrevem a mecanotransdução, que é uma coisa nova.
Quanto mais você dá carga para uma cartilagem ou para um osso, você tem uma resposta de formação de mais osso ou de mais cartilagem. Por que isso muda? Porque é muito comum, infelizmente, muito ortopedista ainda, ver o paciente com artrose, ele faz diagnóstico às vezes com exame de imagem só, ele manda a pessoa parar. E quando a pessoa para, ela tem uma quebra da reação inflamatória, o desvio das interleucinas para o lado da reação inflamatória. Ele começa a expressar mais interleucina 6, por exemplo. E quando a pessoa está ativa, ela fabrica mais cartilagem, que é o que a gente vê, por exemplo, não sei se a gente vai discutir mais para frente, como osteotomia. Você faz uma osteotomia, você pega um paciente de 50 anos, foi lá, perdeu o menisco, está entortando em varo, por exemplo, o joelho. Você vai lá e faz uma osteotomia. No momento da osteotomia, a articulação está pinçada. 5 anos depois, você faz uma radiografia, uma ressonância, ela volta a ganhar contorno, ela aumenta o espaço articular. Isso é tudo já documentado. Então, quando você dá uma carga fisiológica para a cartilagem, ela regenera. Então, esse pneu, não é que ele desgasta tanto, ele vai envelhecer, mas ele tem uma autorrenovação. Perfeito.